20 sinais de que uma mulher está afim de você. A maioria das pessoas pensa que as mulheres escolhem com quem dormem com base na lógica, mas a atração sexual começa muito antes do cérebro dela decidir. Começa no sistema nervoso, e o corpo dela deixa pistas sutis que você nunca aprendeu a perceber até agora. Então hoje vamos analisar 20 sinais subconscientes que uma mulher demonstra quando está realmente afim de você. Esses sinais estão por toda parte, uma vez que você saiba como reconhecê-los, e espere até ouvir o último, porque é o sinal que a maioria dos homens ignora completamente justamente quando mais importa. Mas antes de falarmos sobre os sinais, há algo que você precisa entender. Porque saber o que procurar é inútil se você não estiver vendo em tempo real. Você precisa treinar sua percepção. Esses sinais não são óbvios nem evidentes. São sutis, instintivos e geralmente acontecem em frações de segundo. Portanto, se sua atenção estiver dispersa, ou se você estiver muito focado em impressioná-la, perderá todos eles, mesmo que estejam bem na sua frente. Comece a praticar em situações de baixa pressão. Pode ser uma conversa com um amigo, um barista ou alguém do seu círculo social. Não tente impressionar, apenas observe. Observe como as pessoas se inclinam, respiram, se mexem, tocam o rosto ou o pescoço quando a conversa fica um pouco mais pessoal. Seu trabalho não é agir, mas sim perceber. Você também pode praticar isso como um observador silencioso. Observe como as pessoas interagem em público, em cafés, festas e encontros românticos. Quem se inclina para frente? Quem está inquieto? Quem ficou repentinamente em silêncio? Você começará a perceber mudanças não verbais que a maioria das pessoas ignora. Quanto mais você fizer isso, melhor ficará seu instinto. E quando o momento realmente importar, quando você estiver com alguém por quem se sente genuinamente atraído, você não estará adivinhando, você estará percebendo, no momento presente, calmo, claro, no controle. Vamos agora para a segunda coisa em que a maioria dos homens nunca pensa, mas que absolutamente precisam saber. Digamos que você comece a perceber os sinais, você começa a notar mudanças sutis, a energia dela muda, a atmosfera entre vocês parece diferente. Você não sabe exatamente por quê, mas algo está acontecendo. E agora, aqui está o que você não deve fazer, surtar, pensar demais, ou de repente entrar no modo performance. Isso não é um sinal verde para atacar, mas sim um sinal para se adaptar ao momento. A coisa mais importante que você pode fazer quando sentir essa mudança de energia é manter a calma. Você não precisa comentar os sinais. Não diga, eu vi você se inclinar para frente, ou você está corando. Isso acaba com o clima. Em vez disso, deixe a vibe fluir. Diminua o ritmo. Deixe sua voz baixar naturalmente. Dê a ela espaço para sentir o que está sentindo sem pressão. Às vezes, a melhor coisa a fazer é o silêncio. Manter contato visual. Deixar a tensão aumentar. Se ela está se sentindo excitada, ela quer saber que você também sente isso e que consegue lidar com a situação. É aqui que a maioria dos caras erra. Ou ignoram o momento completamente, ou agem precipitadamente e quebram o clima. Mas e os homens que entendem isso? Eles deixam a energia fervilhar. A tensão aumenta quando está em sintonia, não quando é forçada. E aqui está o ponto: quando ela está realmente excitada, ela não quer uma performance. Ela quer se sentir segura e desejada. Sua quietude, sua atenção, sua sintonia. É isso que a faz confiar no momento. E é isso que transforma a paquera em algo real. Agora vamos falar sobre o que acontece quando você não percebe esses sinais. Porque esse é um erro que pode custar mais caro do que você imagina. É aqui que a maioria dos caras erra. E muitas vezes eles nem percebem o que aconteceu até que seja tarde demais. Ela estava te dando sinais. O corpo dela estava te mostrando tudo, através de sinais sutis que você não foi treinado para ver. Mas eles estavam lá. E na cabeça dela você não sentiu. Você não percebeu. Não porque você não tivesse interessado, mas porque você não estava prestando atenção. Então o que acontece? Ela presume que você não está afim dela, que ela interpretou errado. Ela se sente constrangida, talvez até rejeitada, e fecha as portas. Aquela faísca que você poderia ter aproveitado, ela se apaga. E uma vez que essa janela se fecha, raramente se abre novamente. É assim que a maioria das oportunidades morre silenciosamente, sem discussão, sem drama. Apenas uma mudança sutil da parte dela que diz: deixa pra lá. E aqui está a dura verdade, isso não afeta apenas aquele momento. Se isso se tornar um padrão, as mulheres começam a te ver como alguém seguro, mas não sexualmente presente. Legal, mas esquecível. E uma vez que essa reputação se consolida, a atração morre rapidamente. A boa notícia: você pode mudar isso. Aprendendo a ler os sinais e a responder da maneira certa, você se apresenta de forma diferente. Você para de pensar demais. Você para de correr atrás. Você começa a tomar a iniciativa. Porque quando você percebe os sinais, é quando as coisas acontecem naturalmente,
suavemente, sem pressão. É quando ela se entrega mais, se abre mais, fica mais tempo. Com isso em mente, vamos aos 20 sinais que uma mulher demonstra quando está realmente excitada. Começando por um, que você certamente já viu, mas provavelmente nunca entendeu. Primeiro sinal, o peito dela se eleva sutilmente em sua direção enquanto você fala. Ela está inconscientemente apresentando o corpo. A maioria dos homens pensa que as mulheres se excitam com o que você diz, mas a excitação tem muito mais a ver com presença do que com palavras. Quando uma mulher se sente sexualmente excitada, o corpo atrai antes mesmo da mente. Um dos primeiros e mais sutis sinais é um ajuste físico. O peito dela se eleva para frente de uma forma exagerada, como se estivesse fazendo flexões, mas de forma suave e instintiva. O que acontece é o seguinte, a postura dela muda. A caixa torácica se abre ligeiramente, a respiração fica mais profunda e puxa o peito em sua direção. É primitivo. No mundo animal, é um sinal de apresentação, mas, nos humanos, se manifesta como um ajuste quase imperceptível, especialmente quando você está perto ou sentado ao lado dela. A chave aqui é que ela não sabe que está fazendo isso. Ela pode inclinar a cadeira para frente e endireitar a coluna, levantar o queixo, mas o resultado é o mesmo. O peito dela está inclinado na sua direção. Você notará isso especialmente se ela não fazia isso antes na conversa, mas de repente começa quando a tensão aumenta ou quando você abaixa a voz. O corpo dela está demonstrando interesse antes mesmo de as palavras a acompanharem. Segundo ponto, ela fica ajustando a parte interna da coxa ou alisando a saia porque de repente sente calor. Este é incrivelmente fácil de passar despercebido porque parece inocente. Ela pode puxar levemente a barra da saia, alisar o tecido sobre as coxas, se mexer na cadeira como se estivesse desconfortável. O que realmente está acontecendo? Fluxo sanguíneo. Quando uma mulher está sexualmente excitada, o sangue flui para a região pélvica. Isso cria calor, pressão e até sensações de formigamento. Ela fica hiperconsciente da pele das coxas, dos quadris e da cintura. E essa consciência, muitas vezes, desencadeia pequenos ajustes repetitivos, especialmente quando ela está usando roupas mais justas. Ela não está fazendo isso para parecer sexy. Ela faz isso porque de repente sente tudo com mais intensidade. Uma cadeira que estava confortável 2 minutos atrás pode parecer incômoda agora. A barra da saia pode de repente ficar áspera. Você a verá se mexer, cruzar as pernas novamente ou até mesmo pressionar levemente. A palma da mão na parte interna da coxa, como se estivesse tentando se acalmar. Você não estava imaginando aquele momento. Era excitação real, acontecendo em tempo real. Terceiro ponto. Os lábios dela ficam mais carnudos ou levemente corados enquanto vocês conversam. Você não precisa que ela morda o lábio para saber que ela está afim de você. Isso é apenas uma demonstração. O que é mais revelador é quando os lábios dela mudam, visivelmente, fisiologicamente, sem que ela perceba. Durante a excitação sexual, os capilares se expandem, aumentando o fluxo sanguíneo para áreas sensíveis. Os lábios são repletos de capilares. Portanto, quando uma mulher está excitada, seus lábios podem parecer um pouco mais volumosos, mais escuros ou mais corados. Ela não está passando mais batom. O corpo dela está reagindo. Isso é especialmente perceptível sob luz natural ou quando ela não está usando maquiagem pesada. Você também pode vê-la umedecer ou pressionar os lábios. Não para seduzi-lo, mas porque ela sente a diferença. Seus lábios estão mais sensíveis agora. Ela está reagindo à sua voz, à sua proximidade, à sua energia. Novamente, não se trata de ela fazer algo sexy. É o corpo dela se tornando mais sensual, automaticamente. Quarto ponto. Ela muda o ritmo da respiração quando sua voz fica mais grave, não apenas quando você está presente. Muitos homens sabem que a proximidade pode acelerar o coração de uma mulher, mas poucos percebem que o som da sua voz, especificamente, a profundidade e o ritmo dela, pode desencadear uma reação profundamente sexual. Se você estiver falando em um tom mais grave, especialmente em um espaço privado, ou ambiente mais silencioso, observe como a respiração dela reage. Pode passar de constante para mais superficial, ou de rápida para lenta. A chave não é apenas a respiração acelerada, é a respiração irregular. Quando uma mulher está excitada, seu sistema nervoso autônomo começa a se ativar, a pressão arterial muda e sua frequência respiratória se adapta. É por isso que sua presença pode literalmente fazer o peito dela subir e descer de forma diferente. Melhor ainda, se você notar que ela respira mais fundo depois que você fala, não é coincidência. É o sistema nervoso dela se esforçando para regular a resposta. E se só a sua voz já faz isso, você a está excitando sem tocar em nada. Ponto 5. A lombar dela se arqueia quando ela se inclina para frente. Este é um dos sinais de excitação mais primitivos e menos comentados. E vem direto dos livros de biologia. Quando uma mulher sente uma energia sexual intensa,
A lombar se arqueia levemente, empurrando os quadris para trás e o peito para frente. Não é uma pose consciente, ela não está posando para uma revista. É linguagem corporal instintiva. O arqueamento acentua a curvatura da coluna. Uma demonstração sutil que, em termos evolutivos, sinaliza abertura e prontidão. Você vai notar isso quando ela se inclina sobre uma mesa, quando se espreguiça na cadeira, até mesmo quando se vira para olhar algo e você percebe a postura dela no meio do movimento. Essa curvatura não é acidental. É a tensão sexual se manifestando na lombar dela. Antes de discutirmos o próximo ponto, vamos falar sobre por que a maioria dos homens ignora esses sinais e por que isso é realmente importante. A maioria dos caras ignora esses sinais. Não porque sejam burros, nem porque as mulheres estejam tentando escondê-los. É porque a maioria dos homens aprende a procurar as coisas erradas. Provavelmente te disseram para procurar por interesse explícito, risadas, mensagens de texto, aproximação, elogios, mas a atração sexual nem sempre se manifesta de maneiras óbvias. Na verdade, os sinais reais muitas vezes aparecem na quietude, na tensão sutil, ou em microcomportamentos que a mulher nem percebe que está fazendo. Se você estiver prestando atenção apenas nos sinais mais óbvios, vai perder a verdade completamente. O segundo motivo pelo qual você os ignora: você está preso nos seus próprios pensamentos. Você está pensando no que dizer em seguida, se perguntando se é bom o suficiente, tentando não estragar tudo. Enquanto isso, o corpo dela está literalmente te dizendo: estou afim disso. Mas como você está focado no desempenho, você nunca vê o convite. E isso te custa caro. Custa o momento, a oportunidade, a chance de fazer as coisas avançarem naturalmente. Porque quando uma mulher sente aquela energia sexual crescendo e você não corresponde, ela não se sente segura, ela não se sente vista. Ela se afasta, pensando que você é quem não está interessado. E uma vez que essa janela se fecha, geralmente não se abre novamente. Os homens que têm mais sucesso com as mulheres não são necessariamente mais bonitos, mais ricos ou mais charmosos. Eles são mais atentos. Eles sentem as mudanças de energia. Eles percebem a mudança na voz dela. Eles veem quando o corpo dela se inclina para frente e não ignoram. Esse tipo de atenção não só te torna melhor com as mulheres, como te torna melhor na vida. Você se apresenta de forma diferente. Você se torna o cara que não precisa perguntar: será que ela gostou de mim? Porque você já sabia no momento em que ela gostou. Se você está tentando se tornar o tipo de homem que realmente percebe o que os outros não percebem, comente atento abaixo. Vamos ver quem está prestando atenção em um nível mais profundo. Vamos voltar ao assunto. Ponto 6. Inconscientemente, ela expõe a parte interna macia do pulso ou do braço quando você está perto. Quando as mulheres se sentem sexualmente atraídas, tendem a revelar áreas vulneráveis da pele sem nem perceber. Um dos maiores indícios é a parte interna do pulso. Uma área rica em terminações nervosas, íntima e simbólica de confiança. Você a verá virar o pulso para fora enquanto conversa, ou deixar a palma da mão voltada para cima quando a repousa perto de você. Pode parecer algo banal. Apenas um gesto casual com a mão. Mas é carregado de significado. Essa postura corporal aberta sinaliza abertura em um nível subconsciente. Ela não está se protegendo. Está expondo algo sensível, tanto literal quanto emocionalmente. Ela também pode passar os dedos levemente sobre essa área, ou esfregar suavemente a parte interna do antebraço. Novamente, não se trata de higiene pessoal. É o sistema nervoso reagindo ao calor, ao toque e à antecipação. 7º ponto. Ela faz micropausas antes de responder, como se o cérebro dela descarregasse por um instante. Já aconteceu de você perguntar algo a ela e vê-la congelar por um segundo antes de responder? Essa pausa não é hesitação. É o cérebro dela processando as informações. Quando a excitação sexual começa, o processamento cognitivo fica mais lento, especialmente se houver uma forte atração emocional ou física. É como se a mente dela fosse interrompida pela sensação de estar perto de você. O corpo dela está dizendo sim antes mesmo que o cérebro consiga articular. Você vai notar isso principalmente quando fizer um comentário sugestivo ou disser algo íntimo. Esse atraso de uma fração de segundo é a mente dela tentando manter a calma, enquanto o corpo dela está gritando por dentro. Esses momentos são preciosos. Eles significam que a barreira entre o pensamento e o instinto está se rompendo. E é exatamente aí que reside a atração sexual. Ponto 8. Ela fica incomumente imóvel quando você toca em certas áreas. Não dá risadinhas, mas fica quieta. A maioria dos homens pensa que uma mulher que ri ou solta gritinhos ao ser tocada é um bom sinal, mas a verdade é que a imobilidade costuma ser um sinal muito mais forte. Se você a tocar casualmente, na parte inferior das costas, na lateral da cintura, no quadril, ou até mesmo no antebraço, e ela de repente ficar quieta ou imóvel,
Isso não é desconforto, ela está tentando processar uma onda de sensações. O sistema nervoso se aquieta quando está sobrecarregado, especialmente pelo prazer. Se ela não sentisse nada, continuaria se movendo. Se estivesse nervosa, falaria para disfarçar. Mas se você a toca e ela congela por um segundo, o corpo dela está dizendo, isso é bom, preste atenção. Observe atentamente. A imobilidade não é neutra, é profundamente carregada. Ponto 9. Os joelhos dela se inclinam para dentro por um instante e depois relaxam. Você está sentado ao lado dela. Os joelhos dela estão apontados para frente, então de repente eles se inclinam para dentro e depois voltam à posição inicial. É rápido, sutil, mas é intenso. Esta é uma resposta de tensão pélvica. Quando a excitação aumenta, os músculos das coxas e da pelve se contraem, às vezes sem que ela perceba. Inclinar os joelhos para dentro é tanto uma resposta protetora quanto de prazer. Mostra que ela está sentindo algo intenso e tentando conter. Se ela relaxar novamente depois, esse é o seu sinal, ela não está nervosa. Ela está excitada. E seu corpo acabou de traí-la. Ponto 10. Ela abaixa a voz apenas quando o assunto se torna minimamente íntimo. As mulheres costumam elevar a voz quando estão excitadas. Mas quando estão excitadas, é o oposto. Seu tom de voz abaixa, apenas um pouco. A entonação fica mais grave. Ela fala mais devagar, com um pouco mais de ênfase nas palavras. Você perceberá essa mudança no momento em que a conversa se tornar minimamente íntima. Não necessariamente sexual, mas emocionalmente próxima, vulnerável ou flertadora. O tom mais baixo é o sistema nervoso dela, entrando em um modo mais sensual. Ela não está atuando. É uma mudança automática desencadeada pela excitação. Você sentirá mais do que ouvirá. E depois de sentir, você nunca mais conseguirá ignorar. Ponto 11. Ela brinca com contrastes de temperatura. Bebida gelada no pescoço, copo frio na coxa, etc. Este detalhe passa despercebido por quase todos. Quando uma mulher está excitada, sua pele fica hipersensível. O sangue corre para a superfície, especialmente em áreas como o pescoço, coxas e pulsos. Ela pode começar a sentir o rosto corado. Calor, mesmo que o ambiente não esteja quente. E é nesse momento que, inconscientemente, ela busca um contraste frio. Observe o que ela faz com a bebida. Ela pode pressionar o copo contra o pescoço, segurá-lo entre as coxas por um instante, passar levemente uma garrafa fria pelo antebraço ou clavícula. Não parece intencional, mas é uma forma de autorregulação da temperatura. A maneira dela de controlar o calor gerado pela excitação. Não se trata de sede. É o sistema nervoso dela buscando alívio. Quando você vê esse movimento do copo frio contra a pele, ela não está entediada. Ela está com febre, e o corpo dela está tentando se refrescar. Ponto 12. Ela tenta disfarçar uma engasgada que de repente fica mais alta. Aqui está um detalhe que a maioria dos homens nunca percebe, mas, uma vez que você percebe, é impossível não notar. Quando uma mulher fica sexualmente excitada, a produção de saliva aumenta. Faz parte da preparação do corpo para a intimidade. A garganta fica mais sensível, a boca um pouco mais úmida e a deglutição mais perceptível. O fascinante é que ela frequentemente tenta disfarçar. Você a verá virar levemente a cabeça antes de engolir, ou ela olhará para baixo. Sua mandíbula pode se contrair por um instante e depois relaxar. E se o ambiente estiver silencioso, você realmente ouvirá a deglutição, seguida por uma pequena expiração ou pressão dos lábios. Você não a deixou nervosa. Você a fez sentir algo. O corpo dela está reagindo, e ela está fazendo o possível para fingir que não aconteceu, mas aconteceu. Engolir ruidosamente não mente. Ponto 13. Ela presta mais atenção ao som dos seus passos, ou da sua respiração do que às suas palavras. Este é profundamente primitivo. Quando há atração sexual, o cérebro feminino entra em um estado mais instintivo e focado nos sentidos. As palavras se tornam secundárias. O que ela começa a perceber são sinais físicos de baixa frequência, como o som dos seus passos ou da sua respiração. Você perceberá isso ao entrar em um cômodo. Ela ouve seus passos e levanta o olhar antes mesmo de perceber o porquê. Ou, durante uma conversa íntima, você notará que ela para de falar, não porque está distraída, mas porque está prestando atenção em como você soa, não no que você está dizendo. Isso é particularmente comum quando vocês estão sozinhos e o clima muda. Ela pode não se lembrar do que você disse, mas se lembrará do peso da sua presença, do som da sua voz, do ritmo da sua respiração. É nisso que o corpo dela se concentra quando ela está excitada. Ainda prestando atenção, isso te coloca entre os 10% melhores. Sério. Esse tipo de atenção e foco compensa. Digite afiado nos comentários para que eu saiba que você é um dos raros que está realmente concentrado. Ponto 14. Ela pressiona os lábios e os solta quando você se aproxima. Esqueça morder os lábios, todo mundo sabe disso.
Um sinal muito mais autêntico de excitação é a sutil pressão dos lábios, onde ela mantém os lábios fechados por um instante e depois os separa delicadamente. Isso não é uma paquera. É um reflexo de ajuste de umidade. A excitação afeta as glândulas salivares e altera a textura da boca. Então, quando você se aproxima fisicamente, dentro do espaço pessoal, você verá os lábios dela se pressionarem e em seguida relaxarem lentamente. Isso pode acontecer quando você se inclina em sua direção. Ou quando você está falando e ela de repente percebe sua proximidade. Você pode até flagrá-la fazendo isso enquanto observa você em silêncio. Não espere que ela perceba que está fazendo isso. Ela não vai. Mas o sistema nervoso dela está preparando os lábios para algo mais do que palavras. E o corpo dela acabou de lhe dizer. 15 pontos. As narinas dela se dilatam por uma fração de segundo quando ela está perto de você. Isso é algo extremamente instintivo. E quase ninguém fala sobre isso. Quando uma mulher está sexualmente excitada, seu sistema olfativo, o sentido do olfato, fica mais sensível. Ela fica hiperconsciente do seu cheiro, seu perfume, sua pele e seus feromônios naturais. E o sinal mais visível, uma rápida dilatação das narinas. É sutil, menos de um segundo, mas inconfundível. O nariz dela dilata ligeiramente quando você se inclina para perto, quando passa perto dela, ou quando ela sente seu cheiro no meio de uma conversa. Ela pode imediatamente desviar o olhar, dar um gole na bebida ou mudar de assunto, porque seu corpo acabou de ter uma reação visceral. Não é que ela esteja sentindo um cheiro bom, é o corpo dela processando instintivamente o coquetel químico que a faz querer se aproximar ainda mais. E as narinas dilatadas são a maneira que o corpo dela encontra de dizer, quero mais disso. Ponto 16. Ela se reposiciona para deixar o pescoço, a clavícula ou o ombro à mostra. A maioria dos homens pensa que mostrar a pele tem a ver com se vestir de forma sexy, mas algumas das exposições mais eróticas acontecem depois que ela já está vestida. Observe como ela ajusta o corpo durante uma conversa. Ela joga o cabelo para um lado e expõe o outro. Ela inclina a cabeça levemente para expor a linha do pescoço. O cardigan escorrega o suficiente para mostrar a curva do ombro, e ela não ajeita. Essas áreas, pescoço, clavícula, ombro, são zonas erógenas, repletas de receptores sensoriais. E quando uma mulher sente a energia sexual aumentar, ela pode instintivamente revelar esses pontos ao homem que a está provocando. Ela não faz isso para chamar a atenção. Ela faz isso porque seu corpo quer ser sentido, e tudo começa sendo visto. Ponto 17. Ela reage fisicamente antes de mentalmente. Seu corpo enrijece ou relaxa antes que ela decida como responder. Essa é uma diferença fundamental entre atração emocional e tensão sexual. Quando uma mulher se sente mentalmente atraída, ela processa a informação com seus pensamentos. Mas quando ela está sexualmente excitada, seu corpo reage primeiro. Você pode fazer um comentário ousado, e antes mesmo que ela fale, seus ombros enrijecem, seus quadris se movem, ou suas mãos ficam imóveis. Um segundo depois, seu cérebro processa a informação, e ela responde como se nada tivesse acontecido. Essas micro-respostas lá são chamadas de sinais somáticos. O corpo diz sim, ou pelo menos eu sinto algo, antes que a mente possa filtrar a informação. O momento em que sua postura muda antes mesmo de ela falar, isso é real, isso é excitação, e significa que seu impacto sobre ela é mais do que intelectual. Ponto 18. Ela toca em lugares que considera sensíveis, não em você, nas laterais do corpo, na clavícula, na curva do quadril. Este é um belo exemplo. Quando excitadas, as mulheres frequentemente se envolvem em comportamentos de deslocamento, autotoques que não têm nada a ver com nervosismo e tudo a ver com estimulação interna. Você pode vê-la esfregar levemente a lateral das costelas, ou acariciar suavemente a própria clavícula. Ela pode colocar a mão na parte externa do quadril ou deslizar os dedos sobre a barriga. Esses não são movimentos involuntários, são respostas corporais à tensão sexual. Ela está sentindo, ela está tentando regular, e suas mãos estão indo para as partes do corpo que estão mais receptivas naquele momento. Não se trata de você perceber, trata-se dela lidando com a excitação crescente. Ponto 19. Ela para completamente de se mexer quando você entra em seu espaço pessoal. Imobilidade novamente, mas, desta vez, trata-se de antecipação. Se uma mulher estiver levemente interessada, ela pode rir baixinho, brincar com a bebida, mexer os pés ou checar o celular. Mas se ela estiver sexualmente atraída por você, e você de repente invadir o espaço físico dela, você pode notar uma mudança, ela fica imóvel. Aquele movimento para aquela conversa casual interrompe, os ombros dela caem levemente. Os olhos se arregalam ou se suavizam.
A respiração fica mais lenta. É o corpo dela entrando em um estado mais sensual e presente. E isso geralmente só acontece quando ela quer que o contato continue e não se precipite, deixa ficar ali. Porque quando ela mantém essa imobilidade, sem se afastar, ela está te dando tudo o que você precisa saber. 20º ponto. A despedida dela demora demais. Este é o sinal final, e talvez o mais humano. Quando uma mulher está emocionalmente atraída por você, ela pode manter contato. Mas quando ela está sexualmente atraída, quando está excitada e fisicamente você notará algo diferente. Ela não quer ir embora. Você se despediu. A conta foi paga. O momento acabou. Mas ela fica por perto. Ela inicia uma nova conversa justamente quando você está terminando de falar. Ela menciona uma história aleatória. Ela checa o celular, mas não se mexe. Talvez ela te abrace e o segure. Talvez ela se afaste e depois olhe para trás. Tudo isso é hesitação, é desejo. É ela se perguntando silenciosamente se você vai fazer algo, dizer algo, tomar uma atitude, diminuir a distância. E se você não fizer, ela vai pensar nisso por dias. Obrigado por assistir, curta, comente e inscreva-se para mais vídeos.